Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu trago para nós uma palavra muito interessante, que essa palavra fala sobre a necessidade de nós obedecermos ao Senhor acima de todas as coisas. E o título dessa mensagem é: acima de todas as coisas, obedeça ao Senhor, obedeça à vontade do Senhor para a sua vida. E por que eu vou falar dessa palavra? Porque o Senhor tem ministrado muito ao meu coração que, por vezes, nós temos olhado mais para os resultados. Às vezes nós olhamos mais para, digamos que é resultados mesmo. Às vezes nós olhamos mais para o resultado do que para a direção que o Senhor deu. Muitas vezes o Senhor fala certas coisas para nós, nos dá certas direções. Nós fazemos orações às vezes. Oramos por determinadas situações que acontecem, determinados problemas. E o Senhor, e quando o Senhor começa a responder-nos, nós às vezes ignoramos as respostas dele porque não fazem sentido simplesmente para nós. Porque quando nós tentamos pegar na solução que o Senhor nos deu, ou na direção que o Senhor nos deu, e juntamos ao nosso problema, nós vemos que a conta não bate. Não, se eu fizer isso que o Senhor me mandou fazer e juntar ao meu problema, não resolve, assim, não tem resultado. Porque nós estamos à procura de um resultado imediato. E o Senhor está-me a dizer que muitas coisas na nossa vida, o resultado não é imediato, o resultado é um processo. E baseado nessa meditação, o Senhor, vamos falar de Naamã. Vamos até o 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Em que o Senhor... versículo 13. Vou falar do versículo 13. Foi o que me chamou muito a atenção. Foi quando Naamã foi ter com Eliseu, não é? Naamã, como todos sabemos, Naamã era um comandante do exército. O rei da Síria, como diz aqui no primeiro capítulo, diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Ou seja, apesar de ele ter tantas medalhas, apesar de ele ser alguém assim tão conceituado, tão bam e tal, ele era leproso. E sabem como é que é a lepra? A lepra é uma doença que afetava a pele e as pessoas não podiam tocar nos leprosos, não conviviam com os leprosos, assim, não tocavam na mesma louça. Então, apesar dele ter aquele conceito todo, apesar dele ser alguém tão grandioso para as pessoas não podiam estar realmente com ele, não podiam tocá-lo. Eu creio que isso aqui, de certa forma, devia como é que vamos falar? Eu acho que isso afetava um pouco a autoestima de Naamã. Apesar dele poder fazer tanta coisa, tinha poder para tanta coisa, conseguiu livrar a Síria, um montão de coisas, mas ele não podia ter contacto físico com as pessoas, ele não podia sentir o calor humano. Ele era leproso, havia uma coisa que sujava a imagem dele, havia uma coisa que diminuía aquilo tudo que ele podia fazer. Então, uma das servas, não é? Uma das servas da esposa de Naamã, para vocês verem, nem a esposa de Naamã podia ter contacto com o marido. Então, como é que está a mente desse homem? Como é que ele se sentia realmente? Apesar de ele poder fazer tanta coisa, nem sequer podia estar com a sua própria esposa. Mas uma das meninas que ficava a serviço da mulher de Naamã sugeriu à esposa dele que Naamã fosse ver Eliseu, que era um profeta e que provavelmente Eliseu podia curá-lo. E Naamã, quando recebeu essa direção, ele automaticamente se prontificou a ir até com Eliseu. Se isso aqui é a solução dos meus problemas, se isso vai me curar, eu vou fazer. Só que chegando na casa de Eliseu, o primeiro baque que ele teve, a primeira desilusão que ele teve, foi quando deu conta que, quando Eliseu nem sequer foi falar com ele à porta, mandou o servo dele ir falar e dar um recado para ele. Ou seja, ele provavelmente já se sentiu humilhado. Depois vai falar com um grande profeta e o grande profeta nem se deu o trabalho de recebê-lo. Então imagina o que isso deve ter feito à cabeça de Naamã. E depois disso, para piorar, ele manda um recado: olha, vai fazer isso, vai tomar banho lá no Rio Jordão, vai dar 7 mergulhos. Ou seja, a direção que ele deu para Naamã foi uma direção que não fazia sentido, porque o Rio Jordão era um rio muito sujo. Então ele disse: cara, eu já tenho essa doença no corpo, já tenho esse problema todo, ainda vais mandar tomar banho mais num rio que é nojento?
vai que eu apanho mais uma outra doença, mais uma outra alergia na pele, sei lá, alguma coisa assim. Ele sentiu-se um pouco humilhado, saiu de lá tão chateado e quis ir embora. Só que no caminho, e depois ele ficou mesmo chateado, ele ficou, pô, já nem me recebeu e agora estão a mandar fazer isso, não sei o que. Tipo, eu acho que aquilo feriu um pouco o orgulho dele, mais, não é? O orgulho. Mas eu penso que, mesmo nesse atendimento que Eliseu teve com ele, acho que já começou o processo do Senhor de tratar o orgulho de Naamã. E só que achei interessante, a parte que me chamou a atenção, que é essa parte que eu vou ler para vocês, que está no versículo 13. Que quando ele estava a decidir ir embora, todo chateado, os oficiais vieram-se para ele e disseram: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, por acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Isso me chamou muita atenção, porque é isso que o Senhor estava a falar para mim. Às vezes eu dou uma direção simples e pequena, só que vocês olham para a direção que eu dou e parece que usam uma direção muito humilhante para vocês. E vocês não ouvem, nem fazem, nem tentam fazer. E isso às vezes seria a solução dos vossos problemas. Como é dizendo, por isso é que muitas das nossas situações, não é? Ou das vossas situações, eu falo, por isso é que muitas das nossas situações ficam sem resolução, porque vocês não querem submeter a minha vontade, não querem submeter a minha direção, porque na vossa mente não faz sentido. Isso que Deus está a mandar para mim não faz sentido. Vamos pegar um exemplo prático. Por exemplo, vamos dizer que uma coisa que uma pessoa possa querer muito. Por exemplo, às vezes o Senhor pode, sei lá, por exemplo, uma porta que nós queremos que se abra na nossa vida. Vamos falar, sei lá, vamos dizer uma porta de emprego, por exemplo, uma porta de negócios, vamos dizer. Queremos começar um negócio importante e não estamos a conseguir, acho que não se abre, nós tentamos e não dá certo e não sei o quê. E a direção do Senhor foi o quê? Vamos falar, por exemplo, honra os teus pais. Essa é a direção que o Senhor te deu. Você está a olhar para Senhor, eu quero uma porta de emprego, por exemplo, eu quero uma porta para fazer os meus negócios, eu quero uma porta para construir a minha vida, eu quero uma porta para casamento, eu quero uma porta, whatever. Tipo, o que nós estamos a pedir ao Senhor. E o Senhor nos dá uma direção que é totalmente, não tem nada a ver. Por exemplo, porta de emprego e o Senhor vai honrar teu pai e tua mãe, por exemplo. E nós ficamos, mas o que é que isso tem a ver? Como é que eu vou honrar essa pessoa? Por exemplo, se são pais que tratam mal os filhos, ou pais que machucaram os filhos e às vezes existe uma espécie de ressentimento, às vezes há falha de comunicação entre os filhos e os pais, coisas assim, imagina, não é? Qualquer situação. E para a pessoa não faz sentido, mas como assim? Como é que eu vou lá? Como é que eu vou me rebaixar perante essas pessoas? Me tratam mal, não me respeitam e não sei o que. E o Senhor diz: não, eu só quero que tu faças isso, eu só quero que a direção é honra teu pai e tua mãe, ou honra os teus pais, ou vai pedir perdão a não sei quem. Mas Senhor, essa pessoa, ela continua a me machucar, ela continua a fazer as coisas erradas para mim. E o Senhor, tá bom, mas a direção é essa, eu quero que tu faças isso. E então, nós muitas das vezes, porque a direção que o Senhor nos dá é tão humilhante, nós nos sentimos tão pequenos, tão diminuídos, que nós não aceitamos fazer. Não, Senhor, não faz sentido isso para mim. E não fazemos, então o nosso problema nunca se resolve. E aí isso me chamou muita atenção, que realmente é isso. Às vezes nós temos que ouvir assim as pessoas à nossa volta, tipo como os oficiais de Naamã, tipo aqueles amigos, aquelas pessoas que realmente ouvem o Senhor. Que às vezes há amigos que nos aconselham: não, faz isso, vai lá, fala com a pessoa, pede perdão, desculpa ao fulano, libera não sei o quê. Tipo, há pessoas que vêm nos dar esses conselhos, realmente são pessoas de Deus na nossa vida. Só que nós não queremos ouvir porque nós dissemos: não, isso não pode ter a direção do Senhor, mas às vezes é a direção do Senhor. E são essas direções que vão abrir as nossas portas da vida para certas situações. E pode parecer não fazer sentido, mas o Senhor está a ministrar no meu coração. É que temos que começar a ser mais obedientes quando Ele nos dá uma direção. Não importa que tipo de direção é essa que Ele está dando. Porque se Deus dissesse: não, para tu conseguires isso, tens que ajudar os pobres, tens que fazer não sei o quê. Se fosse uma ação grandiosa que ia colocar a nossa autoestima lá em cima, nós faríamos sem pensar. E foi isso que os oficiais disseram: se fosse algo grande, chefe, tu terias feito, mas como é algo pequeno, tu não queres fazer. Ou seja, se Deus nos dissesse: faz algo grandioso, ajuda os pobres, vende as tuas roupas, faz não sei o quê, tipo, a nossa autoestima ia ficar bem
íamos nos sentir bem, porque não, eu estou a fazer algo altruísta e agora eu vou ter a minha bonificação. Mas quando nós ouvimos uma direção do Senhor que é humilha-se, nós não aceitamos. Então nós temos que passar a entender que quando o Senhor nos manda fazer essas coisas que parecem humilhantes, nós não estamos a nos humilhar perante os homens. Apesar de parecer que estamos a nos humilhar perante os homens, não é. A própria palavra diz que nós temos que nos humilhar perante o Senhor. E quando o Senhor nos diz algo, faz isso, nós estamos a fazer perante a Ele. Então, temos que mudar um pouquinho o nosso ponto de vista agora. Temos que passar a obedecer mais ao Senhor, não nos preocupar tanto com os resultados. Os resultados não nos dizem respeito, os resultados dizem respeito ao Senhor. E temos que continuar sempre a persistir, não importa o tempo que demore. Se o Senhor falou, faz isso, faça. Não importa, porque como vimos na mãe, mandaram-no banhar-se no rio 7 vezes. 7 vezes representa algo que é persistência, não é? Pode ser 7 anos, pode ser 3 anos, 4 anos, 5 meses, 6 meses. Ou seja, o Senhor está a dar uma direção. Continua fazendo, continua seguindo essa direção durante o tempo que Ele mandar. Não importa se são anos, não importa se são meses, não importa se são dias. Mas no fim, se o Senhor falou, faz isso 7 vezes e depois ficarás limpo, quer dizer que ao fim do tempo que o Senhor determinou, a cura vai vir, o milagre vai vir, é só nós obedecermos. Então, a palavra que eu tenho é essa hoje, é que não vamos olhar tanto para os resultados, não vamos olhar tanto para aquilo que é a nossa lógica, para aquilo que parece grandioso e para aquilo que parece sentido, e vamos mais ficar mais atentos à direção que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos tentar ficar mais submissos ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E Ele, cada vez que Ele nos manda passar por essas situações, é um processo que está acontecendo na nossa vida, é algo que Ele está a tratar. A cada mergulho de Naamã foi tratando o orgulho dele, porque o primeiro mergulho ele estava muito revoltado. Eu vou fazer isso, mas eu estou mesmo chateado, eu não queria fazer, eu não sei o quê, mas foi o primeiro foi o mais difícil. Depois voltou e viu que não aconteceu nada. Voltou se calhar mais um pouquinho de ira, subiu, foi. E a cada momento que ele foi tomando, depois próximo do final, só falta mais um, vou já tentar, vou já terminar. Foi sendo tratado o orgulho dele nesse processo. Então eu creio que o Senhor, quando nos dá um tempo e diz, olha, faz isso, e não importa o tempo, Ele está a tratar algo em nós, está a tratar alguma coisa que está no nosso coração, que precisa ser resolvida, está a tratar o nosso coração, o que é que precisa ser tratado. Então, pessoal, acho que a direção é essa. Vamos nos focar mais em ser obedientes ao Senhor, saber qual é a vontade que Ele tem para a nossa vida, qual é a direção, para nós não ficarmos muito tempo presos num processo, ou para nós não perdermos a bênção para a nossa vida, porque quando nós nos negamos a fazer aquilo que o Senhor quer para nós, a nossa cura nunca virá. Nós nunca vamos conseguir alcançar aquilo que pedimos ao Senhor. E se Naamã não tivesse ouvido os seus oficiais e fosse embora, ele ia continuar com a lepra dele. Nunca teria sido curado, nunca poderia sentir o contacto da família, dos filhos, da esposa. Ia ser sempre rejeitado, ficar sempre na mesa à parte, com os talheres diferentes e tal. Porque ele se submeteu naquele momento a uma coisa que se sentiu muito humilhado, mas ele aceitou se submeter, a cura dele veio, ele foi liberto. Às vezes vale a pena um tempo de submissão, um tempo de humilhação, que é perante ao Senhor e não perante os homens. Paremos de olhar para os homens. Não importa que pareça que estamos a nos humilhar perante os homens, mas se foi direção do Senhor, na realidade nós não estamos a nos humilhar perante os homens, estamos a nos humilhar perante o Senhor. Então, nos foquemos mais nisso, em obedecer, ouvir o Senhor e nos submeter a Ele. Espero que essa palavra tenha abençoado os vossos corações, como abençoou o meu. E desejo a vocês todos um ótimo dia. Tchau, tchau.